Olá, eu sou Marileia de Almeida, eu sou professora e pesquisadora, doutora em História pela Unicamp. Bem, hoje eu estou aqui para falar um pouco de um conceito que atravessa a minha pesquisa de doutorado, que é o devir quilomba, o processo de feminização da categoria de quilombo que aconteceu a partir da década de 90. Bem, trata-se, né, de uma pesquisa em que eu analisei os relatórios de identificação antropológicos dos quilombos do Rio de Janeiro, e ali fui percebendo de que maneira os aspectos do feminino e da cultura feminina iam criando contornos para a identidade quilombola. Bem, essa comunicação é a parceria do Acervo Cultine, do portal Guelé 10 e da rede de historiadoras negras e historiadores negros. Bem, faz tempo que a imagem dos quilombos tem sido utilizada pelos movimentos sociais para evocar a ideia de resistência, né? Bem como também promover um modelo societário a ser seguido. Até o século XX, a imagem predominante de resistência quilombola valorizava as práticas masculinas, né, em termos de virilidade, guerra, força. Entretanto, nos últimos anos, vem acontecendo significativas transformações nas narrativas sobre o quilombo. A recente visibilidade, o reconhecimento do protagonismo das mulheres quilombolas na luta pela terra, de certa forma, exprimem que os conteúdos, né, que o conteúdo dessa mudança incorpora uma dimensão de gênero. Para dizer um pouco, né, que toda alteridade ela tem dimensões de raça, classe e gênero. Bem, esses deslocamentos, né, de sentido sobre a categoria quilombo, a gente pode visualizar em inúmeros trabalhos acadêmicos, documentários, em matérias jornalísticas, e com destaque aí para a publicação do livro Mulheres Quilombolas, Territórios de Existências Femininas Negras, uma obra escrita, né, por 18 mulheres quilombolas, que apresenta teorizações da forma como as mulheres quilombolas vêm incidindo nos seus territórios politicamente, né, contra as violências que incidem sobre seus corpos e suas comunidades. Bem, nas últimas 3 décadas, as mulheres quilombolas deslocaram-se da invisibilidade, ocupando uma cena pública como autoras, produzindo suas histórias. Hoje é impossível falar de quilombo, seja no passado, seja no presente, sem falar das experiências das mulheres. Bem, devir quilomba é um conceito que emerge como desdobramento da minha tese de doutorado, cujo título é Territórios de Afetos, Práticas Femininas Antirracistas nos Quilombos Contemporâneos do Rio de Janeiro, que foi defendida por mim em 2018 no programa de pós-graduação em História da Unicamp. Quer dizer, o arco temporal da pesquisa, ele parte ali do final de 1980, quando o direito territorial para as comunidades quilombolas foi criado, chegando até a primeira década dos anos 2000, ali quando ocorre de forma simultânea e paradoxal a ampliação das políticas públicas em territórios quilombolas e um crescente processo de burocratização do acesso ao direito territorial. Por fim, a pesquisa, de certa forma, descreve o cenário também do desmonte das políticas públicas entre os anos de 2016 e 2017, especialmente depois do golpe parlamentar. Bem, ao longo da minha pesquisa de doutorado, eu entrevistei por volta de 48 pessoas, especialmente mulheres essas de diferentes faixas etárias, mulheres quilombolas, diferentes faixas etárias, diferente formação acadêmica, uma multiplicidade, né? Essas dissemelhanças também se expressavam pela filiação política, pela filiação religiosa. Bem, além das fontes orais construídas ao longo da pesquisa, também foram analisados relatórios de identificação antropológicos, né, que são documentos, né, que no processo de regulamentação da terra para as comunidades quilombolas exercem um papel, de certa forma, de integrar esse processo de regulamentação. E foi justamente
analisando os relatórios de identificação antropológica das comunidades quilombolas do Rio de Janeiro, que eu comecei a perceber que, de uma certa forma, as comunidades quilombolas ali, né, da década de 90, que estavam reivindicando as terras, estavam mobilizando as suas identidades, de certa forma, lançando mão de práticas que a gente pode dizer que são práticas atribuídas ao feminino. E aí, a gente também tem que pensar que todo esse processo também está ligado a um processo mais amplo do que algumas autoras feministas vão chamar de um processo de feminização da cultura. Esse processo de feminização da cultura, muito, de certa forma, influenciado e né, pelos estudos feministas, vão recolocar os aspectos da cultura feminina, vão valorizar aspectos como o cuidado, questões que são atribuídas à cultura feminina, e acho que é bom aqui dizer, quando eu estou chamando de cultura feminina, não se confunde com mulheres, mas da mesma forma como a gente atribui à cultura masculina aspectos como força, guerra, virilidade, a gente também atribui à cultura do feminino cuidado, práticas ligadas à transmissão da experiência, no caso das mulheres negras, especialmente a transmissão da experiência religiosa. Bem, então, por que devir quilomba? Devir é um conceito filosófico que pressupõe mudança, né? E acrescido da palavra quilomba, ele evoca as condições históricas que produziram a feminização da ideia de quilombo, possibilitando a visibilidade contemporânea das mulheres quilombolas na luta pela terra. Para nós, história, nada é natural. A gente se pergunta, quais são as condições históricas que favoreceram que, no momento atual, as mulheres quilombolas, que sempre tiveram um papel importante dentro das comunidades, mas que contemporaneamente começam a aparecer na cena pública como lideranças políticas. Bem, acho que vale também voltar e destacar que esse processo de feminização, ele não pode ser, né, como eu disse, confundido com a palavra mulher, né? Em termos históricos, né, até a década de 90, o termo quilombo, atávico, muito ligado atávico à experiência de Palmares, era identificado como um ato de resistência pensado em termos da cultura masculina, guerra, força, virilidade. Falar de quilombo significava tratar dos atos heróicos dos homens, né, como Zumbi de Palmares, Ganga Zumba, Manuel Congo. Bem, ocorre que os heróis são geralmente também construídos e são construídos, de certa forma, perpetuando papéis convencionais de gênero. Então, até a década de 90, as experiências das mulheres quilombolas elas foram invisibilizadas ou narradas de forma muito tímida pela historiografia brasileira. Ademais, né, até aquele momento, né, até a década de 90, também havia uma ideia sobre quilombos, uma ideia convencional e tradicional de pensar quilombos como espaços isolados de negros fugidos. Bem, hoje, como eu disse anteriormente, ao falar de quilombo, é impossível não tratar das mulheres como a Cotirene, a Quatume, enfim, mulheres que lutaram historicamente, estiveram no quilombo. Bem, não por acaso, né, em 1988, quando se criou essa ideia, né, convencional e tradicional de quilombo, né, que de certa forma permeava a ideia do que se pensava sobre quilombo, e não é por acaso que em 1988, quando se criou a Constituição Federal, né, no direito territorial dos chamados remanescentes de quilombos, a resistência quilombola era pensada numa perspectiva masculina, bélica e ainda acrescida dessa ideia de quilombos como espaços isolados, né?
Bem, tratando-se da produção historiográfica, acho que vale a pena dizer, que eu vou destacar aqui, a historiadora Beatriz Nascimento, que já nos anos 90 apontava outros aspectos para a resistência quilombola. Dentre eles, a Beatriz Nascimento destacou, por exemplo, a ideia de paz quilombola, né? Para a autora, para Beatriz Nascimento, historiadora, um quilombo como Palmares, por exemplo, entre um ataque e outro, né, de repressão oficial, ele mantinha-se ora retroagindo, ora reproduzindo, e esses momentos de paz eram fundamentais para a longevidade dos quilombos, porque permitia a reprodução dos seus modos de vida. Bem, as mulheres, as práticas das mulheres, elas são tão importantes nessa luta guerreira, mais bélica, mas também, sobretudo, para a reprodução dos seus modos de vida. Bem, então, quando, em 1988, com a promulgação do direito quilombola, né, na forma ali do artigo 68, do ato das disposições transitórias da Constituição Federal, foi uma vitória, obviamente, antirracista, né, do movimento negro, já que, de forma inédita, a legislação concedia direitos à população negra, direitos esses reconhecendo o racismo, né, de certa forma, na configuração e na negação dos direitos. Então, entretanto, apesar dessa vitória, depois de quase uma década ali, de 1988, depois de quase uma década da criação do dispositivo jurídico, ainda em meados da década de 90, em 1995, a aplicabilidade da lei ainda esbarrava numa definição tradicional de quilombo, né, entendido, né, como eu disse anteriormente, como um lugar onde negros, isolados de negros fugidos. Nesse sentido, a luta pela terra e a luta pela terra das comunidades quilombolas ali na década de 90 não pode ser dissociada da luta pela ressemantização do conceito de quilombo. Bem, muitos autores já trataram do tema sobre ressemantização do termo quilombo, mas o que eu fui perceber na leitura dos relatórios de identificação antropológicos da década de 90? Que essa ressemantização e essa alteridade, ela de certa forma, ela mobilizava elementos novos relacionados a gênero, e no que diz respeito à ideia de quilombo. Então, a ressemantização da ideia de quilombo, esse é um ponto da minha tese, não pode ser dissociada da feminização da cultura e que favorece a seleção de outros elementos para representar uma nova identidade quilombola, identidade essa que as comunidades quilombolas da década de 90 estão reivindicando. Então, só para situar um pouco aqui, no Rio de Janeiro, por exemplo, né, a mobilização política provocada pela comunidade Campinho da Independência, né, foi uma mobilização importante ali nesse processo em que todo o processo de regulamentação da terra e de reconhecimento das comunidades estavam parados, e sobretudo por conta dessa disputa em torno do conceito de quilombo, a luta da comunidade de Campinho Independência levou à inclusão do grupo ao final, né, ali em 1997, na lista das 50 comunidades reconhecidas pela Fundação Palmares, né? Então, no Rio de Janeiro, por exemplo, já em 1988, o Instituto de Terras e Cartografias do Rio de Janeiro, o ITERJ, vai promover uma primeira reunião com a finalidade de dar prosseguimento à regulamentação fundiária da comunidade de Campinho, né? Então, ali que estabelece, né, o procedimento da época, né, se estabelece o convênio com a Fundação Palmares, para poder, assim, produzir laudos de identificação antropológica. E o laudo da comunidade de Campinho vai ser o primeiro, e ele ficou a cargo da pesquisadora Neuza Guzmão. Outros 5 laudos, né, antropológicos também, na mesma época,
né, levaram reconhecimento oficial ali na década de 90 de outras mais 5 comunidades no Rio de Janeiro. A comunidade de Rasa, que fica em Búzios, Santana, que fica no município de Rio Claro, Caveira, que fica no município de Cabo Frio, São José da Serra, em Valença, e a comunidade de Bracuí, em Angra dos Reis. Só que havia uma distância entre o conceito proposto pela legislação da época, né, como eu disse, e as trajetórias dessas comunidades. Nenhuma dessas 6 comunidades, né, que reivindicavam o direito se originou a partir, por exemplo, dessa ideia de escravos fugidos. Algumas delas foram formadas pela desagregação de antigas fazendas compostas por ex-pessoas escravizadas que permaneceram em suas terras, né, e foram abandonadas pelos antigos senhores, como, por exemplo, a comunidade da Caveira, de Rasa, Santana. E outras foram constituídas, né, por meio de doações de terras, né, que é o caso mesmo de Campinho de Independência, Bracuí e São José da Serra. Então, foi justamente nesse momento de disputa sobre os significados dos quilombos que as mulheres entram em cena, ou melhor, elas entram nos documentos oficiais. E aí eu volto a dizer que é justamente um olhar e uma perspectiva feminista, né, de uma epistemologia feminista, que me possibilitou ver esses documentos por essa perspectiva, porque apesar das mulheres estarem ali presentes nos relatórios de identificação antropológicas, como uma das principais colaboradoras na pesquisa, como reconhecidas dentro da própria comunidade, como guardiãs da memória e transmissoras das experiências, do ponto de vista ainda mais político-institucional, sobretudo na década de 90, as lideranças ainda eram masculinas. O que a gente acompanha agora, mais contemporaneamente, com um grande número crescente de mulheres quilombolas como lideranças políticas, né, para fora de suas comunidades, de certa forma, o que eu defendo na minha tese faz parte de um processo e que está ligado a esse contexto de processo de ressemantização da categoria das comunidades quilombolas e essas relações que essas lideranças vão estabelecendo com pesquisadores, com os espaços de poder, né? com os espaços públicos de poder. Bem, e esse processo, na minha pesquisa, ele pôde ser visualizado por meio da análise de alguns relatórios de identificação antropológica. Então, vou citar aqui alguns, por exemplo, na comunidade Campinho da Independência, em Paraty, como eu já havia dito, foi a primeira comunidade a ter as suas terras tituladas no Rio de Janeiro. O relatório, né, a tese de doutorado da professora Neuza Guzmão, que de certa forma vai embasar o relatório de identificação antropológica, que sob o título Terra de Pretos, Terras de Mulheres. Então, a pesquisadora ali nas memórias dos homens e mulheres, né, do então bairro negro rural Campinho da Dependência, ela vai identificar como que 3 mulheres aparecem de forma recorrente nas falas dos colaboradores da sua pesquisa, né? Vovó Antonica, vovó Luísa e vovó Marcelina. Então, consta, né, nos documentos que a doação de terras feitas pelos antigos senhores, né, para essas 3 mulheres escravizadas, né, da Casa Grande, e além disso, né, junto a essas 3 primeiras, a pesquisadora também vai identificar como que as mulheres elas vão se destacando em todas as gerações. Então, as gerações de Campinho de Independência, elas vão se filiando e se dizendo que eles são filiados a determinada linhagem, né? Então, de certa forma, as mulheres são lembradas, né, como em razão dos bens e dos dons que são herdados, né? Que são as tias ou as madrinhas. Em suas palavras, né, como disse a pesquisadora,
trata-se, Quilombo de Campinho, trata-se de uma terra uterina, onde as mulheres daquela comunidade passam a ser suportes da reprodução da vida camponesa. Assim, a terra não é vista como um espaço que poderia ser transformado em uma mercadoria, mas como um território concernente à ancestralidade e cuja linhagem é feminina. Para dar mais um exemplo também, eu cito aqui o exemplo da comunidade Caveira de São José, de São Pedro da Aldeia. Bem, ali a imagem feminina foi também empregada, né, no relatório de identificação antropológica produzido pelo sociólogo José Paulo Freire de Carvalho, para construir ali um conceito que ele chamou de filhos da terra, né? Então, a principal testemunha para a construção do relatório da comunidade de Caveira, de São Pedro da Aldeia, foi Rosa Geralda da Silveira, né? Tomada como uma guardiã da ancestralidade e da memória. Então, na medida que ela vai narrando, ela vai também reconstruindo ali as relações de parentesco, né, do pesquisador. Então, Rosa da Silveira, na época, era respeitada dentro da comunidade, até hoje, né, como um símbolo de uma pessoa que estava engajada na luta pela terra, em virtude, sobretudo, da atuação que Rosa Silveira tinha no Sindicato dos Trabalhadores Rurais. E é justamente por meio da noção de filhos da terra que ali no documento, né, produzido pelo sociólogo, é possível falar da terra como usa a metáfora, né, da terra como uma metáfora do útero, né? Falar da terra é falar desse lugar gerador, né? Gerador da vida, mas também gerador da própria ancestralidade. Bem, e por fim, um outro relatório também que vai apresentar e destacar uma figura feminina muito importante e práticas femininas importantes é o relatório de identificação antropológica da comunidade de São José da Serra de Valença. Esse relatório foi produzido pelas historiadoras Hebe Matos e pela historiadora Hebe Matos e antropóloga Lídia Meirelles. Zeferina do Nascimento aparece como uma das principais colaboradoras da pesquisa. Não só ela, também há outras pessoas, mas a importância da Zeferina ali no momento da construção do relatório e, sobretudo, pós que a comunidade é identificada como quilombola, porque Zeferina, ela, além do papel dela como mãe de santo, né, sacerdotisa do terreiro da Umbanda, ela é apontada em várias narrativas dos moradores de São José da Serra, seja durante a minha pesquisa de doutorado, seja nos acervos que a gente pode encontrar no laboratório de história oral da UF, no acervo ali do Laboy, como uma pessoa que ela mudou as relações da comunidade com o jongo, porque ela foi uma das grandes incentivadoras para que as crianças pudessem participar do jongo. Até então, ali, né, na década de 90, o jongo estava interditado às crianças, o jongo era praticado pelos adultos. E além, não só isso, não só além do jongo, ela também vai mudar as relações de gênero. Havia dentro da própria comunidade. Havia um hábito, por exemplo, de, nas festas ou nos eventos, os homens comerem primeiro e as mulheres e as crianças depois. Então, Mãe Firina, como assim a comunidade a trata, ela foi uma das pessoas responsáveis por questionar essas hierarquias internas dentro da comunidade. Bem, dito isso, em conjunto, né, esses documentos analisados, apesar dos diferentes estilos narrativos, das diferentes escolhas teóricas que cada pesquisador usou ali para construir o relatório e construído na relação com as comunidades, é possível visualizar que a seleção das mulheres e das práticas femininas fazem parte do que eu estou chamando aqui do devir quilombo, que é esse contexto de feminização da ideia de quilombo, né? Um movimento que ainda de uma maneira mais ampla, ele é influenciado por narrativas de valorização das práticas femininas, né? Então, eu termino a minha fala fazendo uma pergunta, né? Homem
negro e viril? Bem, na década de 90, no Rio de Janeiro especialmente, essas imagens não convergiam com os novos símbolos da luta quilombola que passariam a ser selecionados pelas comunidades quilombolas. Nesse sentido, as transformações semânticas em torno da ideia de quilombo não podem ser dissociadas de um processo mais amplo de transformação da cultura, da feminização da cultura, cujos desdobramentos podem ser visualizados atualmente de forma mais expressiva. Bem, essa foi a apresentação do texto Devir Quilomba, que trata do processo de feminização do conceito de quilombo a partir da década de 90. Bem, para ter acesso ao texto na íntegra, acesse o portal Guelé 10, para assistir o vídeo, o acervo Cultine, e também acesse a rede Historiadoras e Historiadores Negras.